Arrum, aqui é Selene Jacquet, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos aprender sobre a serpente arco-íris. A serpente arco-íris é uma divindade comum, muitas vezes vista como uma divindade criadora, conhecida por vários nomes em diferentes idiomas aborígenes australianos pelos seus diferentes povos nativos. É um motivo comum na arte e na religião de muitos destes povos da Austrália. A serpente arco-íris é uma das histórias aborígenes mais comuns e conhecidas e é de grande importância para a sociedade australiana. Em algumas culturas, a serpente arco-íris é considerada criadora de tudo no universo. A serpente arco-íris é geralmente e variadamente identificada por aqueles que contam seus mitos como uma cobra de tamanho enorme, muitas vezes vivendo dentro dos poços de água mais profundos de muitas vias navegáveis da Austrália. Alguns estudiosos sugeriram que a ligação entre a água e a chuva sugere o ciclo das estações, por exemplo, azul inverno, vermelho verão, amarelo primavera e laranja no outono, e a importância da água na vida humana. Descendente de um ser maior visível como uma faixa escura na Via Láctea, revela-se às pessoas deste mundo como um arco-íris que se move na água e na chuva, moldando paisagens, nomeando e cantando lugares, engolindo e às vezes afogando pessoas. Ela fortalece os conhecedores com os poderes da chuva e com a cura, e arruína os outros com feridas, fraqueza, doença e morte. Nem todos os mitos do ser ancestral ligam um arco-íris com a cobra, e nem todos descrevem este ser como uma cobra, mas geralmente há uma ligação com a água ou com a chuva. Quando o arco-íris é visto no céu, diz-se que é a serpente arco-íris movendo-se de um charco para outro, e o conceito divino explica por que alguns charcos nunca secam quando a seca atinge. A serpente arco-íris é, em primeiro lugar, o próprio arco-íris. A serpente arco-íris está no controle do recurso mais precioso da vida, a água. Em algumas culturas, a serpente arco-íris é masculina, em outras, feminina. Em outros ainda, ela tem um gênero fluido, ambíguo, ou ainda a serpente arco-íris seria hermafrodita ou bissexual, portanto uma entidade andrógena. Alguns comentaristas sugeriram que a serpente arco-íris é um símbolo fálico, que se encaixa em sua conexão com mitos e rituais de fertilidade. Quando a serpente é caracterizada como feminina ou bissexual, às vezes é representada com seios, como no caso da serpente Kumangur. Outras vezes, a serpente não tem gênero específico. A serpente às vezes é atribuída com uma crista ou juba na cabeça, ou também com uma barba. Enquanto ela possui cabeça única, a terra, Yurlungur, de Amhen, pode possuir um corpo duplo. Em algumas histórias, a serpente é associada a um morcego, às vezes chamado de raposa voadora, envolvido em uma rivalidade por uma mulher. Alguns estudiosos identificaram outras criaturas, como o escorpião, o pássaro, o crocodilo, o dingo, que é uma espécie de cão selvagem australiano, ou um lagarto, tendo o mesmo papel que a serpente nas histórias. Em todos esses casos, esses animais também estão associados à água. A serpente arco-íris também foi identificada com ou considerada relacionada com o Bunyip, que é uma criatura medrosa que habita um poço de água na mitologia australiana. Os primeiros desenhos rupestres conhecidos da serpente arco-íris datam de mais de 6.000 anos atrás. Por causa de suas conexões com a fertilidade,
a serpente arco-íris é frequentemente ilustrada como uma vagina e vice-versa. Alguma arte rupestre foi descoberta na qual a serpente arco-íris foi desenhada com a boca aberta e com a língua para fora, para representar a abertura vaginal e o fluxo do sangue menstrual. A serpente foi retratada na arte rupestre em várias formas, geralmente semelhantes a cobras, mas pode ter cabeças semelhantes a marsupiais ou raposas voadoras, que é o morcego, que a gente já falou, até pássaros ou humanos. Ao contrário de uma cobra comum na natureza, também pode ser representada com apêndices adicionais, como pernas e pés de animais, e também manifesta caudas de várias formas na arte rupestre. Além da identificação com o arco-íris, a serpente também é identificada com um halo prismático ao redor da lua, que pode ser considerado um sinal de chuva. A serpente arco-íris às vezes é associada ao sangue humano, especialmente à circulação e ao ciclo menstrual, e considerada uma curandeira. Diz-se que trovões e relâmpagos surgem quando a serpente arco-íris está com raiva, e a serpente pode até causar fortes tempestades e ciclones. Cristais de quartzo e conchas também estão associados à serpente arco-íris e são usados em rituais para invocá-la. A identificação com o cristal de quartzo provavelmente resulta de sua aparência de prisma. Várias espécies de cobras no mundo natural foram propostas como um modelo para a serpente arco-íris. Uma sugestão é que ela seja uma piton da rocha em relação à serpente arco-íris no mito das irmãs Wawilak, entre o povo Wonglu. Em alguns relatos do mito das irmãs, o encontro com a serpente Yurlungur ocorre em seu poço de água chamado Mirimina, glossado como Costas da Piton Rocha. Especificamente, a Piton da Rocha, com faixas também conhecida como Piton infantil, Liasis childreni ou Antaresia childreni, foi identificada com Yurlungur por um pesquisador. Essa espécie é de cor castanha. Yurlungur descrita nesse caso como uma cobra gigante de cobre, salpicada de manchas mais escuras e tendo um lado ventral branco opalescente. Outra sugestão é a Oelempele rock python, também conhecida como Oempele python, que é chamada Nawaran na língua nativa Kunwingsku, de acordo com cujo conhecimento cresceu na serpente Nijauyod. Essa cobra também é marrom, com manchas mais escuras, com escamas iridescentes. Outra candidata seria a piton d'água, ou Liasis fuscus, que é uma cobra particularmente colorida. A cobra do tapete, ou Morelia spilota variegata, é considerada uma forma que a serpente arco-íris pode assumir pelo povo Walmadjari no norte da Austrália Ocidental. As Kanmari ou Kurima de Queensland também são consideradas enormes cobras de tapete. Em Queensland, um fóssil da cobra foi encontrado e eles acreditam que veio da família pré-histórica de grandes cobras que podem ter inspirado a serpente arco-íris original. O Onambi é um gênero que consistia em duas espécies de cobras muito grandes. Essas espécies não eram pitons, mas outros grandes constritores da Austrália do gênero Morelia, e atualmente são classificadas na extinta família Maditsoidae, que se extinguiu em outras partes do mundo há 55 milhões de anos passados. Os aborígenes descrevem essa serpente como tendo um cabelo, uma juba, em volta da cabeça e do rosto. Embora o conceito da serpente arco-íris exista há muito tempo nas culturas aborígenes australianas, foi introduzido no mundo mais amplo através do trabalho de antropólogos. De fato, o nome serpente arco-íris, ou Rainbow Serpent, ou Rainbow Snake, parece ter sido cunhado em inglês por Alfred Radcliffe Brown, em 1926.
Ele é um antropólogo que notou que o mesmo conceito estava sob diferentes nomes entre várias culturas aborígenes da Austrália e o chamou de o mito da serpente arco-íris da Austrália. Tem sido sugerido que esse nome implica que há apenas uma serpente arco-íris, quando o conceito realmente varia um pouco de uma cultura para outra e deveria ser chamado apropriadamente de mitos da serpente arco-íris da Austrália. Da mesma forma, foi sugerido que a posição da serpente como uma divindade criadora mais proeminente na tradição australiana foi em grande parte a criação de antropólogos não aborígenes. Outro erro do mesmo tipo é a maneira como as pessoas educadas no Ocidente, com o estereótipo cultural de mitos greco-romanos ou nórdicos, contam a história aborígene do passado. Para os povos indígenas da Austrália, as histórias são todas as vezes passado, presente e futuro, e a gente vai falar a respeito do sonho já já. Os aborígenes da Austrália veem-se como parte da natureza. Essas tribos possuem um grande respeito pelas cobras, fomentando diversas lendas que envolvem os répteis rastejantes, como as poderosas mulheres Piton ou Cúnia, ou os venenosos homens-víbora ou Liru, entre outras criaturas ofídeas. Envoltos por uma mitologia animista, os aborígenes australianos contam sobre uma era ou dimensão sagrada conhecida como Tempo do Sonho, lar de grandes espíritos ancestrais totêmicos, que em forma animal e humana moldaram suas terras. Uma das principais divindades deste plano ancestral é justamente uma cobra de proporções colossais, que deu forma ao mundo como conhecemos hoje, dominadora do recurso natural mais precioso, a água. Durante o tempo dos sonhos, nos primórdios do tempo, quando a terra dormia e nada se movia ou crescia, vivia a serpente arco-íris. Então um dia, ela acordou e saiu debaixo da terra. Refrescada de seu longo sonho, ela viajou por toda parte, deixando rastros sinuosos de seu corpo enorme, e depois retornou ao lugar de onde havia aparecido pela primeira vez. Ela viajava de norte a sul da Austrália, e as marcas de sua perambulação foram dando origem aos vales, rios e riachos. Finalmente ela criou os sapos, que emergiram da terra com as barrigas cheias de água que haviam armazenado durante seu longo sono. A serpente arco-íris fez cócegas em seus estômagos, e quando os sapos riram, a água se derramou por toda a terra para preencher os rastros da serpente arco-íris. Dessa forma se formaram os lagos e os rios. Com a água, a grama e as árvores começaram a crescer, e isso acordou todos os animais, que então seguiram a serpente arco-íris pela terra. Todas as demais formas de vida, tanto as vegetais quanto as animais, emergiram. Os cangurus, os casuares, as cobras, os pássaros e os outros animais seguiram a serpente arco-íris pelo território afora, cada animal ajudando a manter o equilíbrio ecológico ao caçar somente para sua própria espécie. Eles eram felizes na terra, e cada um vivia e juntava comida com sua própria tribo. Alguns animais viviam nas rochas, alguns nas vastas planícies e outros nas árvores e no céu. A serpente arco-íris fez leis que todos deveriam obedecer, mas alguns começaram a criar problemas e discutir. A serpente arco-íris então disse, abre aspas, aqueles que guardarem minhas leis serão recompensados. Eu lhes darei forma humana. Aqueles que quebrarem minhas leis serão punidos e transformados em pedra, e nunca mais andarão na terra. Fecha aspas. Aqueles que quebraram a lei se tornaram pedra, e foram transformados em montanhas e colinas, e aqueles que foram obedientes foram transformados em humanos, e cada um recebeu seu próprio totem animal, seja um pássaro, um réptil, quando começaram a caminhada. As tribos se conheciam por seus totens, canguru, casuar, cobra do tapete e muitos, muitos mais.
Para que ninguém morresse de fome, a serpente arco-íris decidiu que nenhum homem deveria comer de seu totem, mas apenas de outros totens. Por exemplo, alguém que pertencesse ao totem do canguru não poderia comer carne de canguru, e por aí em diante. Dessa forma haveria comida para todos, e isso é uma atitude extremamente útil em um deserto, em uma terra onde os recursos são tão escassos. As tribos viviam juntas na terra, dada a elas pela serpente arco-íris, ou mãe da vida, e sabiam que a terra seria sempre deles, e ninguém deveria tomá-los dessas pessoas. Seu mito também conta que no meio do país, a grande serpente descansou durante um tempo enquanto estava doente. Ela havia comido um dos grandes cangurus vermelhos que considerava seu para tomar como quisesse. Mas tinha sido muito velho esse canguru e ele estava muito duro e difícil de digerir. Guriala o vomitou novamente e o deixou no deserto. Muitos anos depois, seu povo encontrou os restos mortais e chamou essa grande massa vermelha de Uluru. Longe, no tempo dos sonhos, haviam apenas pessoas, não haviam animais ou pássaros ou árvores ou arbustos, nem colinas e nem montanhas. O país era plano. Guriala, a grande serpente arco-íris, agitou-se e partiu em busca de sua própria tribo. Ela viajou pela Austrália, do sul ao norte, e chegou até o Cabo York, onde parou e fez uma grande montanha vermelha chamada Naralugan. Ela ouviu o vento e ouviu apenas vozes falando línguas estranhas. Guriala esculpiu uma lagoa em Fairfield e disse: "Esse não é o meu país. As pessoas aqui falam uma língua diferente. Devo procurar meu próprio povo." Então, Guriala saiu de Naralugan e seu corpo enorme fez um profundo desfiladeiro, onde então ela desceu. Viajou para o norte durante muitos dias e suas marcas, dos seus rastros, fizeram os riachos e rios enquanto viajava para o norte. Guriala fez mais 2 montanhas. Uma da Naradunga era longa, feita de granito, e a outra tinha picos pontiagudos e 5 cavernas e se chamava Minalinha. Um dia, Guriala ouviu cantar e disse: "Esse é meu povo. Eles estão segurando um grande bora." No ponto de encontro dos 2 rios, Guriala encontrou seu próprio povo cantando e dançando, e assistiu o povo durante um longo tempo. Então ele saiu e foi recebido por seu povo. Guriala mostrou aos homens como se vestir adequadamente e os ensinou a dançar. Uma grande tempestade estava se formando, então todas as pessoas construíram montanhas para se abrigar. 2 jovens, os irmãos Bill ou Rainbow Lorikeets, vieram à procura de abrigo, mas ninguém tinha espaço. Eles então perguntaram à avó, a mulher estrela, mas ela tinha muitos cachorros e não podia ajudá-los. Os irmãos Bill foram até Guriala, que estava roncando com sua corcunda, mas não tinha espaço. A chuva ficou mais forte e os meninos voltaram para Guriala e gritaram que a chuva estava forte. Guriala disse: "Tudo bem, entre agora." Os incômodos do Bill correram para a boca de Guriala e ele acabou os engolindo. Então ele começou a se preocupar com o que as pessoas diriam quando encontrassem os meninos desaparecidos. Ele decidiu viajar ao norte até Bora Bunaro, a única grande montanha natural da Terra. Na manhã seguinte, as pessoas descobriram que os meninos haviam sumido e viram os rastros de Guriala e souberam que a cobra havia os engolido. Você pode nunca ver esses lagos, montanhas, mas depois da chuva você verá seu espírito no céu, que é o arco-íris. E essa é a razão pela qual ele é chamado Guriala, serpente arco-íris. Existem muitos nomes e histórias associadas à serpente, todos os quais comunicam o significado e poder desse ser dentro da mitologia aborígene, que inclui a visão de mundo comumente chamada de o sonho. A serpente é vista como doadora de vida através de sua associação com a água, mas pode ser uma força destrutiva se estiver com raiva, assim como a água.
As histórias do sonho, ou do tempo do sonho, ou Chukurpa ou Jukurpa, falam dos grandes espíritos e totens durante a criação em forma animal e humana que moldaram a terra estéril e sem características. A serpente arco-íris veio debaixo do solo, criou enormes cordilheiras, montanhas e desfiladeiros enquanto subia. Em algumas culturas, a gente já sabe, ela é a criadora de tudo. A serpente arco-íris recebe vários nomes. Andrengig, pelos nativos de Pennefather River, em Queensland Norte, Arkaru, na Austrália Meridional, Bolung, no Território do Norte, pelos Dangbon ou Dalabon, Bunyip, em Vitória Ocidental, Dakan ou Takan, pelos Gubigubi ou Kabi, Galeru, Langal, Midi, Ungur, Wolunka, pelos Warumungu, Guriala, pelos povos Lardil, Kajura, pelos Ingarda, na Austrália Ocidental, Kanmari, em Queensland. Kanmari é o nome da grande serpente da água em Queensland, entre o povo Pita-Pita, do distrito de Boulia, e aparentemente é uma cobra de tapete gigante e registrada sob o nome Kumurra, mais ao sul. Kurema, ou dois Kurema, não sei se é Kurema ou Kurema, eu acho que é Kurema. Míticos da tribo Mikulum ou Maikulan de Queensland são cobras cósmicas de tapete de 40 milhas de comprimento e residem no reino aquático dos mortos, ou no caminho que leva a ele. Isso também é provavelmente o equivalente da serpente arco-íris. Kunmangur, pelos Murimbata, Kurrea, pelos Broken Hill de Nova Gales do Sul, Mindy, em Melbourne, Vitória, Neiti e Yeuta, em Wilcania, Nova Gales do Sul, Nigalyod, pelos Kunwinjku, Numeres, pelos Kakadu, no Território do Norte, Rembarga ou Muiti, na Arnhem Central, pelos Rembargan, Taipan, pelos Wikimunkan, Takan, em Queensland, Targan, em Brisbane, Queensland, Tuloun, entre os Mitakudi, no Monte Isa, Wagil, pelos Nungar, Wanamangurra, pelos Talangi, em Laverton, na Austrália Ocidental, Wanampi, pelos Anangu, Waií, pelos Riverina, em Nova Gales do Sul, Wichij, pelo clã Galpu do povo Dangu, um dos povos Yongu, Yogal, em Perth, na Austrália Ocidental, Wonambi, Wonungar, Worobi, Yero, ou ainda Yingar, na serpente arco-íris original, que seria uma fêmea, cujo filho é Nigalyod, embora esses nomes podem ter sido usados alternadamente, e o Ulungur, que é o nome da serpente arco-íris de acordo com o Murgnin, no nordeste de Arnhem Land, também denominado Yurlungur, Yulungur, Jurlungur, Julungur, Julungu, considerado o grande pai. Então a gente vê, né, que a serpente arco-íris ela é considerada grande mãe ou grande pai, reforçando aqui o gênero fluido dela. A serpente arco-íris às vezes é imprevisível, em contraste com o sol inflexível, e reabastece os estoques de água, formando ravinas e canais profundos enquanto desliza pela paisagem. Nesse sistema de crença, sem a serpente nenhuma chuva cairia e a terra secaria. Sem ela não haveria água na terra e a paisagem seria desolada. Em outras culturas, a serpente para a chuva. O Iwayu, da serpente Numerej, sua alma ou sombra, lançada sobre o céu, se torna o arco-íris, e a serpente sobe para parar a chuva. O Andrengini é dito para parar a chuva causada por inimigos. Histórias sobre a serpente arco-íris foram passadas de geração em geração. Essas histórias podem variar, no entanto, de acordo com as diferenças ambientais.
Os povos das áreas de monção retratam uma interação épica do sol, da serpente e do vento em suas histórias do tempo do sonho, enquanto os do deserto central experimentam mudanças sazonais menos drásticas e suas histórias refletem isso. As áreas que comumente experimentam monções mostram a serpente arco-íris interagindo com o sol e os ventos. No entanto, as regiões centrais, que não experimentam um clima tão turbulento, a mostram predominantemente como parando a chuva forte. Esses contos, que refletem o ambiente local, são o que prolongou a mitologia da serpente arco-íris e garantiu que ela permanecesse tão difundida. Ela é conhecida tanto como uma protetora benevolente de seu povo, quanto uma punidora maléfica dos infratores da lei. A mitologia da serpente arco-íris está intimamente ligada à terra, à água, à vida, às relações sociais e à fertilidade. A serpente arco-íris muitas vezes participa das transições da adolescência para a idade adulta, para homens jovens, e os engole para vomitá-los mais tarde. Um mito proeminente da serpente arco-íris é a história das irmãs Wawalag ou Wagilag, do povo Yolngu de Amhenland. Segundo a lenda, as irmãs estão viajando juntas quando a irmã mais velha dá à luz, e seu sangue flui para um poço onde vive a serpente arco-íris. Em outra versão do conto, as irmãs viajam com a mãe, Kunapipi, que conhece segredos antigos, e a serpente está meramente irritada com a presença delas em sua área. A serpente arco-íris então traça o cheiro de volta para as irmãs dormindo em sua cabana, uma metáfora para o útero. A serpente arco-íris entra, uma representação simbólica de uma cobra entrando em um buraco, e come eles e seus filhos. No entanto, a serpente arco-íris os regurgita depois de ser mordida por uma formiga, e esse ato cria a terra de Amhen. Agora a serpente fala em suas vozes e ensina rituais sagrados para as pessoas que vivem lá. O Olunca é a versão do povo Aramungo da serpente arco-íris, contando sobre uma enorme cobra que emergiu de um poço chamado Kadjinara, nas cordilheiras Murchison, território do norte. Outra história do território do norte conta como uma grande mãe chega do mar, viajando pela Austrália e dando à luz os vários povos arborígenes. Em algumas versões, a grande mãe é acompanhada pela serpente arco-íris, ou serpente relâmpago, que traz a estação chuvosa e as inundações. Da área do Grande Deserto de Areia, na parte norte da Austrália Ocidental, vem uma história que explica como a cratera Wolf Creek, ou Kandimalau, foi criada por uma serpente que caiu do céu, criando uma cratera na qual a serpente arco-íris passou a residir, embora em algumas versões é a serpente que cai do céu e cria a cratera. A história às vezes continua contando como um velho caçador perseguiu um dingo na cratera e se perdeu em um túnel criado pela serpente, para nunca mais ser encontrado, com o dingo sendo comido e cuspido pela serpente. O povo Noongar, do sudoeste da Austrália Ocidental, conta como a serpente arco-íris, ou o adil, esmagava e empurrava pedregulhos para formar trilhas no Monte Matilda, além de criar cursos de água como o rio Avon. Alguns povos aborígenes da região de Kimberley acreditam que foi a serpente arco-íris que depositou crianças espirituais em piscinas, nas quais as mulheres engravidavam quando mergulhavam na água. Esse processo é por vezes referido como rede, ou melhor dizendo, pegue um peixe em uma rede. Uma versão mais infantil do mito da serpente arco-íris conta como uma serpente subiu pela terra até a superfície, onde convocou sapos, fez cócegas em suas barrigas para liberar água e criar piscinas e rios, e agora é conhecida como Mãe da Vida, e esse conto eu já disse aqui no vídeo. Outra história é contada no livro infantil de Dick Rowsey, que conta como a serpente arco-íris criou a paisagem da Austrália se debatendo e, ao enganar e engolir 2 meninos, acaba criando a população da Austrália por várias espécies de animais, insetos e plantas. Eu também já contei desses 2 irmãos aqui, o Bilbil, né? Além das histórias sobre a serpente arco-íris sendo passada de geração em geração, essas histórias têm sido
reforçam que a serpente arco-íris tem sido adorada através de rituais e que também inspirou artefatos culturais como obras de arte e canções, uma tradição que continua até hoje. Existem muitos rituais antigos associados à serpente arco-íris que ainda são praticados todos os anos. O mito das irmãs Walagag de Amhenland, no território do norte, que a gente já falou aqui, marca a importância do processo da menstruação feminina e levou ao estabelecimento do ritual de sangue Kunapip da deusa, no qual os indígenas australianos recriam alegoricamente a serpente arco-íris, comendo as irmãs Wawalag através da dança e pantomima, e pode ser considerado como um ritual de fertilidade. A menstruação é sagrada para muitas culturas indígenas australianas porque distingue o momento em que uma mulher se torna capaz de trazer a vida ao mundo e a coloca no mesmo nível das habilidades criativas da serpente arco-íris. É por essa razão que os homens tentarão imitar esse processo sagrado cortando seus braços e ou pênis e deixando seu sangue correr sobre seus próprios corpos, os corpos uns dos outros e até mesmo no útero de uma mulher. Os homens às vezes misturam seu sangue com o sangue menstrual de uma mulher, deixando-os fluir juntos em uma unificação cerimonial dos sexos. A serpente arco-íris também é identificada como uma curandeira e pode transmitir suas propriedades de cura aos humanos através de um ritual. As pessoas prestam grande respeito à serpente arco-íris, especialmente quando se aproximam de um charco. Elas vão cantar o espírito de longe, dizendo que estão vindo para o poço, dizendo quais são suas intenções. Eles querem reafirmar à serpente arco-íris que seu propósito é bom, que eles reconhecem seu poder e que não pretendem causar nenhum dano. Ao cantar para ela, a serpente arco-íris pode ouvir que eles têm conhecimento do lugar e da língua daquele lugar, para que as pessoas sejam reconhecidas como sendo pertencentes desse ponto geográfico. Enquanto conversam com a serpente arco-íris, as pessoas pegam um punhado de terra e esfregam em seus corpos, para que a serpente possa sentir o cheiro. Finalmente, quando cumpriram todos os rituais necessários, podem se aproximar do charco para beber. As pessoas acreditam que o poder da serpente arco-íris é tão grande que ela pode instantaneamente provocar uma tempestade, ventos fortes, chuva forte, e que ela rapidamente afoga qualquer pessoa que não saiba como se aproximar dela corretamente. A gente já viu, né? Existem protocolos para se aproximar do charco e da serpente. Como uma protetora da água, a serpente arco-íris também controla esse elemento, então ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte no deserto. Na terra de Amhen, no território do norte, a serpente arco-íris está associada a rituais de abundância e propagação no mundo natural e de fertilidade e bem-estar na sociedade humana. Ela tem poder sobre a vida e a morte, levando os espíritos da concepção aos poços d'água, mas também punindo aqueles que desrespeitam as leis tradicionais. Conhecida como Nigalyod na língua Kuninju, da terra de Amhen, a serpente arco-íris está ligada a fontes de água ao redor de riachos e rios e é responsável pela produção de plantas aquáticas, nenúfares, trepadeiras e palmeiras que crescem perto da água. A serpente arco-íris é respeitada por causa da sua capacidade de renovar a vida, trocando de pele e emergindo de novo. Os mitos aborígenes sobre a serpente arco-íris muitas vezes descrevem uma criatura medrosa que engole os humanos apenas para regurgitá-los, transformados por seu sangue. A serpente arco-íris é celebrada em muitas áreas da Austrália, porém mais particularmente em Queensland. Lá ela é homenageada com uma espécie de festa, um carnaval colorido, cheio de muitas flores diferentes. A serpente arco-íris, além da continuação de crenças tradicionais que podem ser objetos de controvérsia religiosa, é frequentemente referenciada na cultura moderna por fornecer inspiração para arte, cinema, literatura, música, religião e movimentos sociais, como por exemplo o The Rainbow Serpents Festival, um festival anual de música na Austrália, e o Rainbow Serpent Project, uma série de filmes que documentam a jornada do cineasta a vários locais sagrados ao redor da Terra,
são inspirados e batizados em homenagem à serpente arco-íris, esses dois festivais, né? Muitos artistas nativos aborígenes continuam a se inspirar na serpente arco-íris e a usam como tema em sua arte. A serpente arco-íris também apareceu como personagem na literatura e até mesmo em HQ e RPG. Seu poder sobre a vida e a morte no deserto australiano permanece até hoje. A serpente arco-íris ainda pode desempenhar um papel religioso atualmente, particularmente para os australianos aborígenes, mas alguns deles, que são cristãos, rejeitam a crença e se ressentem de sua identificação com a cultura nativa. Algumas religiões e movimentos da espiritualidade nova era ao redor do mundo atualmente também adoram a serpente arco-íris. Da mesma forma, a serpente arco-íris pode inspirar movimentos sociais. O historiador da arte Georges Petitjean sugeriu que a identificação da serpente arco-íris com vários gêneros e orientações sexuais ajuda a explicar por que a bandeira do arco-íris foi adotada como um símbolo das comunidades LGBTQIA+. Politicamente, por exemplo, a serpente arco-íris foi adotada como um símbolo de uma campanha de mineração anti-urânio na Austrália, usando a noção de que a mineração perturbaria a serpente e faria com que ela buscasse vingança, como uma metáfora para a destruição ambiental. Na Austrália e na Nova Zelândia existem vários tipos de dragões. Esses dragões são criaturas que geralmente vivem perto da água. A serpente arco-íris, chamada Nigawyod, é uma daquelas cobras-dragão reverenciadas por mais de 10 mil anos pelos povos nativos da Austrália. Ela é considerada o habitante permanente dos poços, controladora da água, portanto, e controladora, portanto, da vida. Às vezes imprevisível, ela é a serpente arco-íris que compete com o sol implacável para repor as reservas de água. Essa serpente é, portanto, um protetor ou protetora benfeitor de seu povo, mas também pode punir aqueles que infringem a lei. Ela dá e leva de volta a vida. Para o nômade aborígene caminhando no mato, a cobra é um símbolo da terra, que indica um ponto de água próximo, e o arco-íris é um signo do céu que indica a chuva recente naquela região. Ambos são sinais benéficos. Se uma cobra está perto da terra, tem água por perto. Se um arco-íris surge no céu, tem chuva próxima. Quanto aos deuses relacionados à serpente arco-íris, como deuses dragão, como deuses serpente, a gente não pode deixar de citar Jormungandr, que é nórdico, Dambalá, que é dos povos do Haiti, que já tem vídeo aqui no canal, se você quiser saber mais sobre Dambalá, Oxumaré e outros deuses dragão, como Apsu, Tiamat e Lotan. Esses três últimos também tem vídeo aqui no canal, caso você queira aprender sobre eles. Quanto aos símbolos, bem, o cristal de quartzo, arco-íris e certas conchas do mar, as conchas peroladas chamadas Pindijauanja, também estão associados à serpente arco-íris e são usadas por curandeiros do distrito Forest River. A serpente também é identificada com um halo prismático ao redor da lua, que pode ser considerado como um sinal de chuva. Os animais identificados com a serpente arco-íris são todas as cobras que eu citei anteriormente no vídeo. Mas também a gente tem que lembrar, né, dos morcegos, dos pássaros, do dingo. O ocre branco é frequentemente usado por artistas para criar a tinta branca brilhante para pinturas de casca de árvore, decoração corporal e arte rupestre que mostram a serpente arco-íris, né, a imagem da serpente. Então o ocre branco também está associado à serpente. Quanto às ofertas, a gente pode ofertar à serpente arco-íris todas as formas de arte, como pinturas, desenhos, danças circulares, música, contação de histórias, resgate de tradições ancestrais, o cuidado com os espaços naturais, com a natureza, especialmente com as águas, velas coloridas nas cores do arco-íris, água fresca, de preferência mineral, de nascente ou de chuva, terra, preferência terra fresca, terra retirada de locais próximos de charcos, né, de nascentes,
incensos com fragrâncias marcantes, cerimônias do cachimbo, cerimônias de tambor, de chocalhos. Você pode ofertar a ela flores coloridas, frutas diversas, cristais de quartzo e pedras furta-cor em geral, conchas peroladas que reflitam as cores do arco-íris como prisma e o ocre branco. Quanto a seus epítetos, doador ou doadora da vida, o grande pai ou a grande mãe, criador ou criadora do universo, a serpente relâmpago. Bem, todo o material que eu utilizei para fazer esse vídeo está relacionado aqui na descrição do vídeo. Você pode procurar, né, como escreve todas essas palavras e procurar além, tá? Aqui tem todo o material, tá aqui embaixo, para vocês procurarem. E inclusive a oração, que eu adaptei de uma oração de um dragão d'água, já que eu não encontrei nenhuma oração para a serpente arco-íris. Então vamos lá. Grande guardiã de tudo que flui, eu invoco sua sabedoria e graça. Conceda-me a selvageria dos gritos saltitantes e a força lenta dos rios selvagens. Ajude-me a ver profundamente os mistérios escondidos na água e me apegar profundamente aos tesouros oferecidos por este mundo. Nade suavemente no oceano do meu coração, até chegar a hora para dar a vida à sua cabeça e soltar o rugido da cachoeira. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Conta aqui nos comentários se você já conhecia a serpente arco-íris, se você ficou curioso, se você já cultua, né? O que você costuma dar de presente para ela, se você cultua. Conta aqui o que você achou do vídeo, tá? Eu quero saber a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também, ajuda o canal a subir, a chegar para mais pessoas, tá? De repente alguém está precisando ouvir essa mensagem da serpente arco-íris. Não sai daqui sem deixar o seu like, para ajudar aqui também o canal a subir o vídeo, para chegar a mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber todas as notificações. Te encontro no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.